Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live naquela nossa sequência para conversarmos sobre violência nas escolas, o que fazer. Você já sabe que nós não temos a intenção de esgotarmos esse assunto, sermos palavra final, mas sim com a intenção de trazer para vocês conhecimento e estratégia para construirmos uma sociedade melhor por meio de abordagens que podem ser eficientes. E para isso, estamos oferecendo a vocês a oportunidade de escutarem profissionais que falam desta temática de forma precisa, profunda e, claro, aproveitável para o seu dia a dia. Quem não assistiu a live da semana passada, eu posso dizer que perdeu uma das melhores lives sobre esse assunto. Só não é melhor do que a de hoje, porque as duas são igualmente boas. Então, se não assistiu, vai lá, porque tem dicas sobre o que oferecer de alimentação e suplementação para o seu filho, se ele experienciou a violência, como você pode ajudar essa criança dentro de casa, se é uma criança que tem, por exemplo, um transtorno do espectro autista, o que fazer e muito mais. Então faz assim, lição de casa para todos nós, assistirmos a live da semana passada, ok? E hoje nós vamos continuar essa temática com a professora Rosângela, daqui a pouco eu falo sobre ela, Dr. Daniel e também Jucimária, especialista em bebês e gestantes, para trazer ainda mais conhecimento sobre estes assuntos com as diferentes ênfases. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E antes de convidar para participar desta live, a nossa primeira participante desta noite, professora Rosângela, que vai contribuir muito para que nós conversemos sobre esse assunto. Ela já está aqui entre nós. Quero ler um texto de Hannah Arendt. Se você não assistiu o filme, assiste, sobre esta mulher incrível. E quero aqui ler algo para que você comece a refletir. Pode ser assim? Tá aí tudo organizadinho, focado agora na nossa conversa, porque é para começarmos desse jeito mesmo, olhando para a educação do jeito que precisamos olhar. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação da vinda dos novos e dos jovens. A educação também é quando decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preponderando-as ao invés disso com antecedência para a tarefa de renovar o mundo em comum. Por que nós queremos educação? Por que nós temos relacionamento com as novas gerações? O que de fato esperamos? O que de fato estamos construindo? Ok? E para essa conversa, vou então aqui já chamar a nossa convidada especial deste momento, que vai trazer para nós. Temos 3 profissionais convidados para esta conversa, ok? Vou fechar o comentário rapidinho e assim que terminarmos as primeiras considerações, eu abro para que as letrinhas não fiquem subindo no rosto da nossa especialista. Estão perguntando quando vai ser o nosso próximo congresso de neurociência. Olha, vamos ter, hein? Não sei se eu posso dar um spoiler aqui, mas vou contar para vocês que vai ser em agosto, tá bom? Tá super especial, tudo escolhido, tudo redondo, tá? Boa noite, professora Rosângela. Boa noite. Bom, que prazer imenso estar com vocês e principalmente com esse texto lindo que você acabou de ler, um dos meus prediletos. Então estou emocionada e muito feliz por estar aqui. Honra nossa. Eu vou rapidamente lhe apresentar
para a nossa audiência, para aqueles que ainda não lhe conhecem, ok? Rosângela Moraes é diretora de projetos no Instituto de Neurociências, no NDI, faz parte do projeto Namoral do Ministério Público Federal, trabalha com pesquisas em adolescência envolvendo habilidades para a vida, escreve para adolescentes, é neuropsicopedagoga, psicopedagoga, especialista em saúde mental com ênfase em dependência química, atualização profissional em neuropsicologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, pedagoga hospitalar também pela Unifesp, especialista em psicanálise, psicoterapia e psicopatologia na adolescência e também especialista em terapia familiar. Vocês já entenderam por que ela foi convidada para trazer a sua tão preciosa contribuição para essa temática tão desafiadora para todos nós. Desafiadora para todos, porque mesmo que profissionalmente não sejamos alcançados por essa temática, ao menos tocados como pessoas por encontrarmos sofrimento entre nós, seres humanos, na nossa sociedade, onde pessoas têm provocado e também sofrido com a violência. Todos nós somos extremamente afetados negativamente quando essas questões aparecem. Professora Rosângela, na semana passada já conversamos assuntos tão profundos sobre essa temática e eu quero começar a te fazer uma pergunta que é urgente e é do que a gente aqui quer para essa noite. Não só para essa noite, mas para as nossas atuações sociais e para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Tem jeito? O que a gente pode fazer? O que a mãe lá em casa pode fazer? Ela está na escola, ela talvez não tenha a sua formação acadêmica, a sua experiência de mais de 15 anos trabalhando com adolescentes em diferentes projetos, em diferentes frentes, tanto para o Ministério Público Federal, quanto para entidades privadas, escrevendo para adolescentes, aconselhando pais, atendendo, fazendo diagnósticos. Tem jeito para a mãe que está lá dentro de casa e está falando assim, olha, eu não sei por onde começar. Bom, você já começou, doutora, com uma pergunta muito difícil. O difícil em qual sentido? É que quando você leu esse texto, nós pensamos sempre nessa sociedade que acolhe. O que nós temos visto, pensando em sociedade, tem até um dizer que fala o seguinte, cada sociedade tem o adolescente que merece, ou cada sociedade tem a criança que merece. Então, nós já começamos nesse imaginário que as crianças e os adolescentes estão fadados a darem problemas. E quando nós começamos a olhar a estrutura, quando nós olhamos para esse indivíduo, e aí eu gosto de citar o novo contrato de educação, novo contrato social de educação, em que ele começa ali na introdução dizendo que o planeta está em perigo, uma cena bem apocalíptica que traz para esse planeta, pensando em sociedade, mas aí tem uma esperança. Nós podemos... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando você fala sobre esse novo contrato social, o que é? É um documento científico? O que é que está trazendo essa ideia apocalíptica de que nós estamos num caos social? É a minha opinião, a sua, é de cientistas? É a opinião de cientistas que montaram pela Unesco, né, pela Unicef, um documento falando sobre como tem que ser a educação. Na realidade, esses pensadores, esses cientistas, esses teóricos, né, na preocupação, poxa, o que a gente está fazendo? Sabe, essa sociedade, nós amamos as crianças, então precisamos acolher, nós amamos os adolescentes, e é através da educação que a gente vê a solução. Então, é um pensar sobre, esse novo contrato social de educação é um conjunto de ideais. Faz parte também, quando a gente olha pela ODS, né, a Agenda 2030, onde tem as competências que a gente precisa ter, ou tudo aquilo que uma sociedade precisa ter para ter os seus membros, né, para ter os seus cidadãos, com uma forma de desenvolvimento emocional saudável, enfim, é um conjunto de ideais
que são possíveis. E nesse conjunto de ideais, nós temos que a sociedade, ela está em perigo. Isso é um fato. Então, isso mas é científico, a sociedade... Não, é científico. É científico, tanto que quando nós pegamos os objetivos do desenvolvimento, né, para o desenvolvimento, a gente tem uma margem até 2030 para nós podermos erradicar a pobreza, cuidar da alimentação, porque tudo isso interfere no indivíduo. Então, nós estamos falando dessa sociedade que você leu, uma sociedade que também contribui para esse adoecimento. E aí, qual que é a grande... Quando você faz a pergunta, é possível a saída? Claro que é. Através do imaginar, do reinventar, mas todos nós juntos. Eu acho que essa live, doutora, ela traz justamente esse teor. Como nós, enquanto sociedade, podemos pensar em estratégias. Não é hoje que a gente vai sair com estratégia para mudar o mundo, mas hoje nós vamos sair com estratégias para mudar aqui em casa. E é isso, sabe? É o mudar, porque quando eu falo sobre a erradicação da fome, da pobreza, eu estou falando de cada indivíduo. E cada indivíduo tendo a sua condição necessária para a vida, nós temos condições de viver em sociedade. Então, quando você pergunta, tá, vamos pensar então na situação dos nossos adolescentes, que aí é a minha área, né? Quando a gente pensa sobre violência, sobre saúde emocional. É possível? É. Só que a gente tem que ter em mente algumas questões, algumas estratégias. Primeiro, para aquelas que ainda têm filhos, para eles, né, para os pais, os educadores que têm filhos pequenos, a gente já tem que começar a pensar em algumas situações, certo? Quais as situações que nós precisamos pensar? Como que esse indivíduo está sendo desenvolvido? Vou dar um exemplo bem prático. Sabe quando você vê, não sei se você gosta, se você já viu, doutora, memes, em que os pais, por exemplo, estão com uma criança seguradas aqui, né? E de repente essa criança cai e você vê um esforço, que a gente fala, tem um esforço sobrenatural para pegar, não dá aquela aflição, mas a gente faz, ufa, conseguiu segurar? Nós pensamos nisso pelo aspecto físico, às vezes. Nós pensamos nisso, poxa, não vou deixar uma criança cair e machucar, e a gente faz aquele esforço, e acaba virando meme, né? Está caindo do balanço, o pai pula, a mãe pula e consegue, enfim. Só que aí quando a gente fala sobre saúde emocional, ou sobre função executiva, que são as habilidades cognitivas, tudo aquilo que uma criança precisa para o desenvolvimento, a gente pensa assim, poxa, isso é necessário mesmo quando é pequeno? Será que é necessário eu me policiar, eu me treinar, né, ou seja, treinada, na questão da voz, como que eu falo com o outro, tudo isso tem aspecto incrível sobre o cérebro, a forma como eu falo com o bebê, a forma como eu entendo o desenvolvimento humano, a forma como eu alimento, tudo isso tem impacto, só que tem um problema. Quando esse indivíduo, ele chega por volta dos seus 10 anos, ele começa a ter, sabe o que? Um diálogo mais profundo com a gente, né? Então, a gente acha que depois dos 10, 11 anos, que já está começando, né, a puberdade, entrando na adolescência, a gente acha que não precisa ter esse cuidado emocional. Então, a gente acha que não precisa cuidar do nosso tom de voz, não precisa cuidar das emoções que traz. Por exemplo, uma coisa bem importante é quando traz uma queixa. Sabe, o adolescente tem muita queixa, principalmente no início da adolescência. Traz as suas angústias, as suas frustrações. Aí quando traz isso pra gente, a gente fala assim, tá bom, tá, eu acho que é muita frescura. Ô, geração mimimi. Pode falar, doutora? Não, será que a gente passa muito pelo lugar de achar que eles já dão conta, que eles já amadureceram, já têm capacidade de entender tudo? Se não está fazendo direito é porque simplesmente não quer, porque para aquilo que quer eles sabem bater o pé. Será que a gente está adultizando aqueles que ainda não estão maduros? Para algumas coisas sim, doutora. E aí, para algumas coisas sim. Ou quando ele não faz, ou quando ele tem as suas dificuldades, nós achamos que é puro mimimi? E aí nessa sociedade que a gente quer e que é possível,
né, pensando nisso, é este olhar para a angústia do outro, pensando que nesse início da adolescência, né, nessa puberdade, e aí eu vou falar do aspecto até dos 8 anos em diante, já começam a querer brincar, por exemplo, de jogos com regras. Isso é algo para a gente ficar ligado, né? Porque quando começa a pensar nas regras, quando a gente começa a pensar naquilo que é certo, naquilo que é errado, nós precisamos discutir sobre isso. E em casa a gente tem uma função muito importante. Sabe aquelas brincadeiras? E se? E se fosse você, o que você faria? Aí falou assim, gente, eu não tenho tempo para brincar dessas coisas. Isso é um jogo importantíssimo, por exemplo, para as funções executivas, para controle inibitório, para, por exemplo, regulação emocional. Então, quando eu trago os meus desejos em uma roda de conversa, por exemplo, dentro de casa ou na escola, eu estou guardando também as minhas memórias sobre o que eu faria quando acontecesse. Então, geralmente pensamos em estratégias muito grandes para a escola. Claro, cada projeto tem o seu lugar muito especial, mas hoje eu queria falar dentro de casa com estes meninos e meninas, é que é possível trabalharmos no micro para alcançarmos o macro também. Não é culpar os pais, é trazer estratégias. Então eu posso ter os jogos de regras dentro de casa, discutir essas regras, mas acima de tudo deixar que eu possa falar aquilo que eu estou sentindo. Faz sentido, doutora, quando eu digo para você, poxa, hoje na escola não foi legal, sabe? Me chamaram, por exemplo, vou dar um exemplo que geralmente chamam muitas meninas, né? Nossa, como você está acima do peso, se você descer aqui você sai rolando, né? E aí a gente fala assim, mas você está gorda para você reclamar disso? Você só vai dar sentido se você tiver. Mas aí a gente não para conversar sobre aquela dor que está sentindo também. E aí a gente vai tendo algo que é muito sensível, a assinatura do nosso cérebro. Como que eu me vejo a partir do outro? Então, quando eu tenho essas discussões em casa, esse acolhimento que é importante nos jogos, na risada, eu trago também o espaço para a dor, mas eu tenho que estar preparada para acolher a dor do outro. Então, o que talvez aconteça com alguma frequência é quando uma angústia é trazida, ou uma tentativa de trazer uma angústia, né? Eu quero ficar comigo na escola, me maltrataram. Quando, muitas vezes, os pais falam assim, vai reclamando do quê? Eu não gostei do meu cabelo. Sabia que tem criança que está em tratamento de câncer que nem cabelo tem? E você reclamando? Estão falando isso, daquilo, mas olha, aqui em casa você tem muito amor. Eu vejo muitas vezes os pais com a dificuldade para lidar com a angústia do outro, porque desperta as próprias angústias. Então é melhor eu encerrar aquela conversa, mostrar para o outro que aquilo não é um problema, que ele está exagerando, porque as minhas angústias não são acessadas. E as minhas angústias, elas passam até mesmo pela incapacidade de dar conta da angústia do outro. Então eu prefiro assumir o lugar de que, não, esse problema não existe, eu vou defender isso, do que eu ter que olhar porque acesso as minhas próprias angústias e, além disso, eu não dou conta. Então eu ou menosprezo, banalizo, ou eu ignoro a dor do outro. E essa criança, esse adolescente acaba não tendo este lugar para organizar as próprias emoções. Faz sentido? É nesse sentido que você... Faz sentido, é nesse caminho mesmo. E aí entra uma estratégia. É uma estratégia muito bem defendida pelo Dr. Danilo. Ele diz sobre o cérebro e a resiliência. E uma tática, uma estratégia que eu tenho usado muito é criar estratégias. Então, quando se traz a angústia, quando se traz os seus desafios, é tão importante que nós paremos para traçar estratégias. Isso serve muito para nós também, adultos, né? Então, a gente sempre pensa, não tem solução. Ou a única solução, a gente pensa em duas possibilidades, né? Ou eu tenho que fazer isso, ser radical nisso, eu tenho que esconder isso. Quando a gente está falando com adolescentes e com crianças, nós podemos colocar para eles estratégia, ok. O que você vai fazer em relação a isso? A criar estratégias, ele promove resiliência. Porque eu estou pensando em possibilidades. E aí entra uma coisa linda da neurociências, né? Pensando que quando nós criamos,
estratégias, nós estamos trabalhando com as nossas funções executivas, porque habilidades, caminhos a serem percorridos, e é isso que a gente precisa trabalhar na infância. Lembra quando eu falei da infância? A gente pode, não quer dividir o brinquedo, como que a gente trabalha com isso? É o momento em que se divide o brinquedo, como que funciona? Então, a gente precisa respeitar cada etapa e cada etapa do desenvolvimento humano, criar estratégias. Até que chega na adolescência, que as estratégias são complexas. Os problemas são outros, né? São até maiores. E é nesse momento que ele já foi construindo. Poxa, estou nessa situação, o que eu faço isso? Bom, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa outra. E isso faz com que nós tenhamos resiliência também. Então, ajudar a construir estratégias para problemas, principalmente aqueles que parecem insolúveis, é um caminho. Nossa, é um ótimo caminho. Pensando nessa... Pensar junto. Pensar juntos. Você pode resolver aquele problema lá na escola, daquele bullying. Vamos pensar aqui como que a gente pode seguir. Olha, eu vou diante da escola fazer tal coisa, e você, quanto ao seu comportamento, o que você acha desse caminho? O que você pensou daquele outra forma? É isso, colocar para isso. Só que aí, doutora Rosana, algo muito importante é que a gente pode fazer isso no tempo de crise, mas os jogos, eles antecipam. Então, olha, essa questão, eu falo muito dos jogos, muito do brincar, porque chega na adolescência, a gente vai deixando este lado, né, criativo também. Então, quando a gente traz essa bagagem do brincar, do imaginário, o que você faria, isso a gente vai fazendo um treino. Porque quando encontra-se em uma situação difícil, o nosso cérebro ele já vai encontrando caminhos, porque é dessa forma que foi me apresentada a resolução de problemas. Lembra que o novo contrato social da educação fala sobre reimaginar o futuro juntos? Nós podemos fazer isso junto com as crianças e os adolescentes. Tá, na escola, a gente pode promover a paz? Claro. A gente não precisa pensar na violência em si. A gente pode pensar em estratégias, em caminhos para a promoção da saúde. Por exemplo, da saúde emocional. Os adolescentes e crianças, a partir de 8 anos, têm um senso de justiça muito grande. Claro, na adolescência é intenso. A gente pode aproveitar esse senso de justiça para ter esses treinos, essas estratégias. Tá, e o que você faria na escola para promover isso? E parece algo tão simples, mas tem fundamento científico, é baseado em evidências, né? Quando, por exemplo, para o cérebro resiliente. Isso é fantástico e é uma ideia muito simples que nós podemos promover em casa também. Quando você fala de jogos, do que você está falando? De que tipo de brincadeira com os pais? Sei lá, jogar stop? É jogo de estratégia desses que a gente compra mesmo? O que seriam esses jogos? São as conversas? Olha, os jogos são diversos. Mas o quanto mais simples forem os jogos, mais intrigantes eles são. Mais intencionais. Os jogos, eles precisam ter uma característica de ser intencional. Então, por exemplo, quando eu digo jogo de EC, a gente pode baixar na internet mesmo, pode pensar em imprimir, pode escrever nos papéis. A gente pode ter um dia da semana para a gente promover esses jogos. Lembra? Antes da crise. A gente vai fazer isso. Então, eu tirei. E se você fosse, por exemplo, para uma ilha e só pudesse levar 3 coisas, o que você levaria? Poxa, isso é controle inibitório. Isso eu tenho que... Falar, peraí, eu só posso levar 3? Não posso levar mais? Não, você só pode levar 3. O que você levaria? Então, isso a gente vai trabalhando com a criatividade. Claro, eu volto a falar sobre a função executiva mesmo, a parte cognitiva, de resolução de problemas. E tem os outros jogos de regras, jogos de tabuleiro. Na minha época, gente, eu sei, 40 e poucos anos atrás, a gente brincava muito de, sabe, 5 Marias? Você tem que ter um domínio muito grande naquilo. E se você está assistindo, lembra desse jogo, a gente tinha que fazer todo o movimento. Você tem que 5 pedrinhas, né? Você tem que escolher qual que você vai lançar.
E é interessante que nos jogos ele traz alegria, ele traz resolução de problemas, e nesse momento a gente consegue conversar sobre coisas tão íntimas, sobre coisas tão pessoais, que no momento assim, sabe, o adolescente ele tem um olhar para os pais, ele começa a ver se ele pode conversar, se ele tem que esconder algumas coisas, não dos pais serem ruins, ou não é isso, mas ele tem essa percepção. Então, através desse lúdico, através desses jogos, através de conversas, né, roda de conversa mesmo em casa, tirar um dia da semana para a gente promover isso, faz a diferença para esse cérebro, para esse sistema nervoso central, acalma as nossas emoções, sabe? Você sentir que você tem um espaço, não estou falando financeiramente, não estou falando de compras, de jogos, não, estou falando da fala, dessa conversa. Esse também é um caminho para nós reinventarmos este futuro juntos. E é muito interessante quando a gente fala de futuro juntos, o que a gente precisa muito pensar é nesse desenvolvimento de habilidades para a vida, né? Claro. O que eu quero para a vida? Quem está me ensinando a construir a minha vida? Quem está me ajudando a organizar o futuro? Quantas vezes nós temos nos prendido nas nossas conversas quanto ao futuro profissional, né? A gente acha que o projeto de vida é assim, vai fazer que curso? Quer ganhar quanto? Né? O que vai ser do seu futuro profissional? E a habilidade para a vida, ela é muito mais ampla. Como eu vou tratar as pessoas? Como eu vou É um conjunto, né? É o conjunto de valores, é habilidade mesmo. É habilidade para lidar com a vida. Por exemplo, quando nós pegamos a ODS, né, os objetivos, pensando no mundo sustentável, nós olhamos, poxa, como que a gente pode resolver? Como que a gente pode pensar em estratégias, né, para resolução? E habilidades é como eu cuido da minha vida e como eu cuido da vida do planeta. Por isso que é esse reinventar, esse reimaginar juntos. E é interessante que você tocou, que não é só um projeto para a profissão, que o adolescente ele necessita de um adulto, de alguém que seja um modelo para ele. Então, olha que sociedade legal que a gente pode ter. É uma sociedade em que eu posso ter pessoas confiáveis que caminhem junto comigo. Então, quando nós vamos olhar as pesquisas sobre adolescentes, eu preciso ter pessoas, amigos, rede de apoio, para que esse adolescente possa se inspirar também. E o adolescente, ele precisa começar a compreender que ele pode fazer da vida dele da melhor forma possível com as habilidades. Que é essa questão que a gente fala muito, né? Da resolução de conflitos. Como que eu vou resolver um conflito? Eu entro com uma arma? Aquilo que está doendo, como eu cesso? Porque riram de mim. Me ridicularizaram na escola, e é um período sensível mesmo, né? A gente fala um período que fica marcado. Como que eu vou resolver isso? Então, esse é o espaço muito interessante das conversas para habilidades para a vida. E quando você fala assim, qual é um dos maiores desafios que você tem encontrado com os adolescentes? É encontrar este futuro, essa habilidade para a vida. É encontrar o que eu vou fazer. É uma angústia. O que eu vou fazer? Eu não sou mais criança. Eu preciso encontrar sentido. Eu preciso encontrar um caminho. E há, nesse momento, algo que os pais se preocupam muito, porque parece que há uma rebeldia ou um distanciamento, que é tão necessário esse distanciamento. Gente, doutora, esse processo ele é bem interessante, porque há uma necessidade do distanciamento, mas não significa que deixa de amar os pais, né? Mas ele precisa desse apoio dos pais. O distanciamento também é para checar as informações, quem ele precisa do grupo, por isso que é tão intenso que a escola olhe para esses adolescentes nas suas particularidades. Você ficou muda. Dos pais para se encontrar, mas é o momento em que eles precisam muito desse apoio emocional, desse acolhimento. E é o momento que eles passam muito tempo na escola. Então, a escola
escola vai ser a microviolência, vai acontecer nesse ambiente. Por isso que a escola também precisa estar preparada para acolher esses adolescentes, fazer projetos com esses adolescentes, com crianças e adolescentes. E esse suporte que a gente tem em casa também faz toda a diferença. Professora, muito obrigada. Eu penso que aqui para a gente ficaram dicas muito importantes de que aquilo que nós fazemos em casa, de entender que não são adultos que já têm total controle do que faz, né? E não precisa mais de direcionamento. Fazer os jogos simples, o que você levaria para uma ilha, o que você faria em tal situação, o que te deixa mais feliz, o que te deixa mais triste, como você faria para resolver essa situação que te deixa triste. Se você visse alguém sendo maltratado, como você ajudaria a resolver o problema. Então, esses jogos, que é o lugar da fala e de colocar as suas emoções, é o lugar seguro para extravasar aquilo que ainda não dou conta, ou para aquilo que tem estratégias. E nisso, doutora, não tem o julgamento. E é interessante que quando não está no momento de crise, quando nós estamos dialogando, não tem o julgamento. Nossa, então você não ajudaria tal pessoa? Nós estamos ouvindo, nós estamos traçando estratégias no momento que é mais tranquilo. Então, fica a dica, rir mais, faz bem para a alma, faz bem para o adolescente, trazer esse adolescente para perto. Vão assistir filmes juntos, comentem, conversem, abracem. Nós estamos precisando desse reinventar juntos. Então, isso poderia fazer toda a diferença também. Grata por esse acolhimento e essa conversa, e que possa assim, ter algumas estratégias que a gente possa usar também em casa, que você possa usar aí com seus filhos pequenos ou grandinhos também. Obrigada, muito obrigada. Agora nós vamos chamar nossa próxima especialista, Jucimária Mendes, que também está aqui para nos ajudar e que também é do NGI Health Clinic, que tão bondosamente aceitou o nosso convite para trazer as suas contribuições sobre essa temática, já olhando para a mamãe e para o bebê, ok? Já que esta é a sua especialidade. Ela já está entrando. Boa noite, Jucimária. Boa noite, doutora Rosana. Que alegria estar aqui por esse tempo tão especial e depois, né, de coisas tão maravilhosas aí que nós ouvimos da especialista Rosângela. Que tema importante e como eu estou feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Honra nossa. A Jucimária Mendes é psicanalista, especialista em saúde e bem-estar, psicoembriologia e também neurociências pela USP. Muito obrigada por tê-la conosco. Você tem diferentes especialidades, mas escolhemos aqui para ser a sua temática sobre o impacto da violência durante a gestação e também para este bebê. Você estuda muito, e este é um lugar seu de fala, sobre esse período intrauterino. Uma criança ela pode ter consequências a longo prazo de uma violência que ela presenciou. Quando a gente fala presenciou, tem a ver com vivenciou, né? Mas às vezes quando a gente fala vivenciou, dá a impressão de que foi diretamente contra ela. Mas só de estar num ambiente onde uma violência aconteceu, ela também vivenciou a violência. Esta vivência da violência, mesmo ainda em um tempo que esta criança, de forma consciente, não consegue entender o que aconteceu, pode trazer consequências a longo prazo? Pode, e eu começo aqui, doutora Rosana, dentro da psicoembriologia, né, esse é um tema muito discutido. O que esse bebê sente, o que ele está vivenciando, a partir de quando ele sente. Eu gosto muito dos estudos da doutora Catherine, nos Estados Unidos, em Washington, no Instituto do Cérebro Hospital Infantil, e ela traz muitos estudos a respeito disso, e ela tem uma frase muito categórica, né, em todos os seus estudos. O bebê vivencia tudo que a mãe vivencia. Trazendo por uma outra tradução que a gente tem aqui no Brasil, o bebê está vivendo tudo que a mãe está vivendo.
Então, pode sim impactar esse bebê. Alguns estudos falam que a partir aí da 20ª semana, né, esse bebê começa a internalizar e ele começa a lidar com o cortisol, por exemplo, que vai ficar aumentado nessa mãe, numa situação de violência, de estresse. Importante lembrar que a violência, ela pode ser uma violência física, moral, verbal, mas também uma situação de violência onde a mãe está exposta a uma situação como nós tivemos agora nas escolas. Vídeos circulando na internet, toda hora essa mãe vendo esses vídeos e ouvindo e discussões a respeito do assunto, mães gestantes que estão com seus filhos mais velhos na escola e que tem que lidar agora com o medo dessa criança. Então, tudo isso, vamos resumir aqui na palavra estresse. Toda vez que essa mãe sente o estresse no ambiente, na sua vivência, depois vamos para a violência de forma contundente, né? Às vezes de um parceiro, num ambiente de trabalho, ou ali no lugar em que ela está inserida, no contexto em que ela está inserida, esse bebê está vivenciando junto com ela. Durante muitos anos, as pessoas diziam, né, no senso comum, a placenta é o filtro, ela não deixa chegar, imagina, não vai chegar para o bebê. E aí hoje nós sabemos, né, chamamos isso de teratogênese, está chegando sim, vai atravessar a barreira placentária, esse cortisol aumentado de uma mãe num estado de estresse muito profundo, vai ali pelo cordão umbilical até esse bebê. Alguns estudos hoje comparam o cortisol na corrente sanguínea, nos níveis do sangue da mãe e no líquido amniótico. Então existem estudos mostrando de forma comparativa, principalmente de mães expostas a questões de vulnerabilidade ao álcool, às drogas, o impacto disso no bebê. Então, infelizmente, alcança esse bebê, sim. E quando alcança esse bebê, pode provocar até uma epigenética, né? Uma mudança mais dos genes que vai aí comandar o nosso corpo por conta de algo que ele nem havia nascido ainda e ele vivenciou, né? Sim, a regulação desse cortisol depois ao longo da vida, muitas vezes fica comprometida. E aí nós precisamos voltar, né, enquanto psicanalistas e psicoembriólogos, lá para as falas de Winnicott. Um grande psicanalista e pediatra, ele trazia muito esse olhar no seu tempo, em seus estudos, falando sobre a importância de, desde quando esse bebê está no ventre, essa mãe de forma consciente tomar as rédeas do que está acontecendo ali. Nós sabemos que às vezes não é fácil, por exemplo, a violência contra a mulher no mundo, ela sobe, ela é alarmante, catastrófica, mas essa mãe precisa, passado aquele momento de grande estresse, fazer o que a gente chama na psicoembriologia de contemporização, porque às vezes a mãe fica muito, muito assustada, e de forma alguma esses estudos trabalham para culpabilizar a mãe. Não é essa a intenção, muito pelo contrário. Todos esses trabalhos são para que profissionais, para que aqueles que têm acesso a esse conhecimento possam encontrar maneiras, manejos de trabalhar isso com esse bebê que ainda está no ventre. E o que a psicoembriologia fala? Contemporiza para o seu bebê. Está ali, por exemplo, nesses dias nas redes sociais, vendo tantas notícias difíceis sobre essa situação das escolas no Brasil, da violência, ou está vivendo uma situação muito difícil no trabalho, em casa. Põe a mão na sua barriga, fala com esse bebê. E aí a gente fala, isso é tão simples, Jussi, isso é simples, mas a ciência vai dizer, quando você fala, você está falando primeiro para quem? Quem está ouvindo também? Essa mãe também está ouvindo. Então, coloca a mão nessa barriga, conversa com esse bebê, olha, tá tudo bem, isso é da mamãe, isso não é seu, ou já passou, estamos bem, fique calmo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E aí a gente fala, tá, isso muda o quê? Isso muda imediatamente o comportamento do seu cérebro, das suas emoções, aquilo que está sendo jorrado na sua corrente sanguínea. Ao acalmar-se, e também acalmar o seu bebê, você muda a forma com que esse corpo está lidando com aquele momento. E você vai dando a esse bebê conteúdo, subsídio, para que ele lide melhor com o que está acontecendo. Então, quando nós falamos deste bebê de barriga e das influências,
Nós não estamos falando de um bebê, como você já muito bem colocou, não é de um bebê apenas que já está ali no seu 8º mês, né? No finalzinho da gestação. Mesmo quando este bebê ainda está nos seus primeiros meses, sendo esculpido, ele já vai recebendo informações que nem sempre vai ser a informação no cérebro, né? Esse cérebro ainda não está ali com as estruturas todas formadas, etc. Mas, por exemplo, quando nós falamos dos traumas, muitas vezes nós falamos dos traumas quando é criança, ainda bem pequenininha, ou mesmo ainda um feto, que muitas dessas memórias aversivas, que podem ser as violentas, elas ficam armazenadas no corpo desse bebê. Exato. E ele desenvolve com estas informações armazenadas pelo corpo, já que este cérebro ainda não dá conta de guardar toda a informação. E às vezes lá na frente, essa criança ou este adulto desenvolve até uma patologia que parece que não tem uma explicação, não tem um achado clínico, e claro, podem ser por outros motivos, mas também pode ser por conta dessas informações armazenadas ao longo do corpo, já que ele não tinha condições de fazer esse armazenamento apenas nas suas funções cognitivas, né? Sim, Dr. Moshe Zip, doutora Rosana, um grande geneticista, ele diz o seguinte: a memória celular, a memória que as células vão armazenar, aquilo que vai ser gerado, né, como você bem disse, ao longo desse corpo, expressa, por exemplo, depois ao longo da vida, nos biomarcadores de estresse, que são muito estudados, né, na fase ali gestacional, eles vão se expressando ao longo da vida como se eles já estivessem sido startados no momento em que a ciência a genética muitas vezes não conseguem mensurar, não conseguem. Onde é que isso começou? Quando é que isso foi startado? E aí alguns estudos feitos em laboratório vão mostrar, por exemplo, o impacto em animais ali no laboratório de, por exemplo, pega uma ratinha que é cuidadosa, que está cuidando de seu bebê e pego esse filhote agora e mudo ele de ambiente. Coloco ele num ambiente onde os animais estão sendo expostos à drogadição, a substâncias nocivas, e agora todas essas mãezinhas dessa colônia vão em direção a substâncias nocivas e esquecem os seus filhotes. E aí, na inversão desses filhotes para esse estudo, esse bebê que agora vem para uma mãe acolhedora, vem de um ambiente ruim para uma mãe acolhedora, ele vai ter uma expressão nos biomarcadores do estresse ao longo da vida muito melhorada, muito diferente. E aí a epigenética, o ambiente, o acolhimento, mudou aquilo que ele vivenciou desde a gestação, dessa ratinha que estava ali nas substâncias tóxicas e tudo mais. E esse filhote que eles deixam por algumas semanas sendo bem cuidado por aquela mãe acolhedora, ao ser trocado, levado para outra mãezinha, ele não tinha, mas agora ele desenvolveu um alto nível de estresse. Então, olha o poder esse primeiro animal, olha o poder do ambiente desde dentro da barriga. Esse primeiro animalzinho que foi levado para a mãe acolhedora, ele não passou o tempo depois de nascido com essa mãe que está ali viciada em substâncias químicas. Mas ao ser levado por uma mãe acolhedora, vai se notando a mudança ali na expressão gênica desse ratinho com relação ao estresse. Então, quando nós falamos em violência, claro que há situações adversas, existem mães, gestantes, que estão num ambiente de onde elas não conseguem sair por N questões, existem mães que estão num ambiente de trabalho violento e muitas vezes precisam permanecer ali por questões financeiras. E aí, o que essa mãe que não tem escolhas, o que ela vai fazer? Qual a saída para essa questão? E aí a gente traz na psicoembriologia esse olhar de contemporização. Há um trabalho muito bonito feito em São Paulo, pelo IBCP, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Psicanalíticas, onde eu estudei psicoembriologia. E esse trabalho acolhe mães em situação de rua e em estado de vulnerabilidade e drogadição. E ao longo de todo esse trabalho, as mães vêm até um espaço para serem atendidas, o próprio IBCP recebe essas mães, é um trabalho comunitário, voltado para a comunidade, e aquelas que aceitam a terapia durante toda a gestação, elas têm ao final do processo um bebê tranquilo,
Depois, a psicoembriologia também acompanha esse bebê até os 3 aninhos. É aqui que a escuta analítica do bebê entra, né? E aí esse bebê que essa mãe passou por um acompanhamento, mesmo no seu estado de altíssima vulnerabilidade, que aprendeu a conversar com o seu bebê, a falar de suas emoções, a gente diz separar o conteúdo, né? Isso é da mamãe, você não precisa pegar para você. Esse bebê é calmo, é tranquilo, nasce com mais peso, nasce mais pesadinho. Aquela mãe que veio, começou, não veio direito, muitas vezes veio, acontece aos domingos nesse projeto, muitas vezes veio para tomar o cafezinho, ou foi ali nos ambientes de acolhimento para ter um tempo de café, roupa limpa, mas não fez o que precisava ser feito. Esses bebês são mais vulneráveis, eles são muito mais magrinhos, têm menos peso, esses bebês são mais inquietos e muitas vezes em centros específicos, em abrigos específicos, nós vamos ver esses bebês com crise de abstinência já ao nascer. Eis aí o impacto mais contundente, né, visível a olho humano do que pode acontecer desde o ventre. Assim, é tão impressionante porque tudo que fazemos reverbera. Sim. Aquilo que a mãe faz não se encerra no próprio corpo, alcança o seu bebê, alcança uma sociedade, porque todos vamos sendo impactados. O efeito borboleta, né? A borboleta que bate as asas lá na China pode mudar a bolsa de valores em Nova York, né? Esse é o caminho aí que se fala sobre o quanto que as ações elas vão se desenvolvendo em cadeia. Então, quando nós olhamos para isso, temos que ter esse lugar do olhar para si com responsabilidade e também olharmos para o outro como um ser, independente se já nasceu ou não, como aquele que é afetado pelo que acontece comigo e com o meio onde ele está envolvendo, né? Obrigada, Jussi. Eu que agradeço. Para outras conversas sobre esse período intrauterino e também nos primeiros anos de vida, porque eu sei que a gente tem muita mãe aqui que gostaria de mais estratégias ainda para cuidar melhor dessas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo tempo. Ótimo. Até mais. Até a próxima. Enquanto eu chamo o nosso próximo convidado, eu quero ver se tem alguma pergunta aqui para respondermos. Vamos ver se vamos ter alguma pergunta aqui, enquanto a Jucimária consegue sair. Nós vamos olhando aqui para ver se temos mais alguma pergunta. Se nós temos alguém que queira perguntar, ainda está subindo. Deixa eu ver se você tem alguma pergunta para nos enviar aqui. Ainda temos o doutor Marcos Daniel, especialista em traumas. Jucimária foi minha professora de psicoembriologia, ela é incrível, né? Vamos ver se tem mais uma pergunta, se tem alguma pergunta. Você não é o único homem, tá, Paulo Sérgio? O Matheus está aqui, eu já vi o André também aqui. Privilégio nosso estar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ver se aparecer alguma pergunta enquanto o meu próximo convidado vem aqui, que é psicólogo especialista em abordagem EMDR e também em desenvolvimento infantil. Deixa eu ver se tem... Que vontade de conversar mais com a doutora Jucimária. Olha, nós vamos ter outros momentos. Porque o bebê fica agitado e magrinho? Por conta dessa condição de estresse. Não é apenas por conta, às vezes, de uma desnutrição, mas o próprio abuso de drogas, esse estresse que afeta este corpo, pode fazer com que este bebê nasça nessas condições, tá? Meu filho adolescente não tem interesse na escola, quer trabalhar logo. Claro que pode ser por vários motivos, mas o que ele enxerga sobre o futuro, onde a escola teve uma função para construir esse futuro? Pensa nisso.
Isso é bem importante para vermos aí o porquê que ele não quer ir para a escola. O que para ele é ir ou não ir para a escola, tá? Violência obstétrica vivida no momento do parto pode causar isso também? Pode. Qualquer tipo de violência, ok? Dependendo do como foi, etc., pode sofrer, sim, infelizmente, consequências assim. Como fica o cérebro de uma criança que sofre de traumas? Olha, Fabi, trouxemos desse assunto mais ainda na live da semana passada, tá? Assiste lá que vai te ajudar muito. Deixa eu ver aqui. E quando uma mãe sofre abuso sexual, o bebê também sofre? Pode sofrer, sim. A gente sempre fala pode, para que a gente não possa trazer essa fala para 100% dos casos, com certeza sofre, com certeza vai ter isso, ok? Porque nós estamos falando do ser humano com este corpo e com este cérebro que são complexos e que têm as suas pequenas diferenças, ok? Então, mas o bebê pode sim sofrer abuso sexual. Eu ajudei no atendimento de um caso de algumas tentativas de suicídio de um homem adulto, casado e etc e tal, e um desejo de morte dele, desculpa, foi a minha bateria aqui, presente na vida dele, e quando lá nas terapias, e enfim, nessas terapias em conjunto com família, etc e tal, havia uma questão sexual muito forte envolvendo a gestação. E depois que estas questões são trabalhadas, muito do trauma ele deixa de existir, e este olhar para a vida com mais significado volta, tá? Posso chamar meu próximo convidado aqui? Porque ele já está aqui nos esperando. Vou mais uma vez fechar os comentários, para que assim nós não tenhamos... Já apareceu aqui, vou falar de novo, psicólogo, especialista em abordagem de MDR e também especialista em desenvolvimento infantil. Honra tê-lo conosco na noite, doutor Daniel, de extrema urgência, e um assunto que traz para nós sempre a pergunta: existem estratégias que podemos colocar em prática nas escolas? Você é um psicólogo clínico, atende, faz terapia para casos de trauma, né, mas também trabalha no ambiente escolar. Existe estratégia para a gente? Estamos aqui construindo esse caminho. O que as instituições podem fazer? Já te dou boa noite, já com pergunta para a gente avançando. Boa noite, doutora Rosana. Você me escuta? Muito bem. Muito bem. Boa noite também a todos que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando nessa live maravilhosa, com especialistas brilhantes. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês. Já de imediato, entrando com a resposta a essa pergunta, doutora Rosana, eu queria, como eu trabalho muito com crianças, né, e com traumas em todos os seus níveis, queria deixar uma frase que é muito importante. A frase é o seguinte: não existe uma criança sem um adulto. Não tem como existir uma criança sem um adulto. Ela é totalmente dependente do adulto. Ela se desenvolve, o seu desenvolvimento, a importância do adulto nesse desenvolvimento é crucial. Nas estratégias que o adulto vai utilizar para esse bom desenvolvimento, elas caminham por diversas vertentes. Nosso tema principal aqui da live, né, a violência na escola. E eu trouxe 3 eixos assim, que são extremamente importantes para uma intervenção mais eficaz, para prevenir, como forma preventiva, a violência na escola. O primeiro eixo seria a estrutura física e sua influência. A estrutura física, como eu falo assim, parede, a parte física mesmo da escola. Como ela pode ser um agente de transformação da mente das crianças e de todos os profissionais ali envolvidos nessa instituição, na escola. Mas não vai ficar restrito
apenas a instituição, a escola, essa orientação ou essa aplicação. Ela pode ser aplicada também por pais, né, pelos principais cuidadores dessa criança, nos seus lares, na sua casa mesmo, com estrutura física. Eu certamente tenho certeza que essas aplicações, se forem bem feitas, vai surtir efeito, vai influenciar na forma como essa criança ela se desenvolve, de forma positiva, uma influência positiva. Queria começar com uma estrutura física da escola. Como é composta a escola, né? Geralmente nós temos ali as salas de aula, a sala onde a gestão ali tem toda a sua estrutura para tomar as suas direções, né, para o bom funcionamento da escola. Temos a área interna, que são as salas, e a área externa. A área externa é também muito importante. A área externa é geralmente onde a criança entra em contato com a natureza, né? Pelo menos deveria ser assim. A criança precisa entrar em contato com a natureza. A natureza ela é fundamental para dar um equilíbrio, trazer menos ansiedade para a criança, quando ela entra em contato com pequenos bichos, pequenos animais, quando ela toca e experiencia as texturas daquele ambiente externo. Pode ser uma grama, pode ser uma árvore com as suas folhas caindo. Tudo isso é muito rico para uma criança que está em desenvolvimento. É extremamente rico. Agora, quando isso falta, quando existe a ausência desses ambientes, principalmente esse externo que dá essa possibilidade de contato com a natureza, a criança ela cresce, ela continua se desenvolvendo naturalmente, mas com uma certa pobreza. Ela não tem, vamos dizer assim, esse aporte, essa variedade maior de experiências que, se houvesse esse espaço com essa natureza ali implícita ou explícita, certamente a criança iria se aproveitar e se beneficiar desse ambiente. A natureza é fundamental. Prova disso, se você pegar as melhores escolas do mundo, as maiores e melhores universidades do mundo, você vai ver sempre essa estrutura ali imposta. Um ambiente com muito verde, onde os jovens, os adolescentes estão ali conversando, tendo aquela interação social muito profunda, fazendo até aquele intercâmbio, vamos dizer assim, né, através de piqueniques no meio daquela natureza toda. Isso é riquíssimo em todos os níveis, tanto para a primeira, segunda, terceira infância, como os adolescentes, até mesmo nas universidades. A natureza é fundamental. O ambiente físico, entrando já no outro ponto, ele precisa também ser preservado, ter a sua manutenção em dia, né? Pintura, as cores muito bem escolhidas para os fins específicos, tem também a psicologia das cores, né? Você precisa saber escolher as cores para um objetivo que você quer alcançar. Você quer um ambiente mais tranquilo, de paz e equilíbrio? Utilize as cores ali mais calmas, o azul, o verde, são cores que promovem esse equilíbrio, essa paz. Então você pode utilizar essa psicologia das cores para o ambiente escolar, a instituição, como também para a sua casa, você que está nos ouvindo e que queira, né, se beneficiar dessas estratégias. As cores, ela tem um papel fundamental. Utilize você também na sua casa objetos, vasos, que você pode ali plantar, né, diversos tipos, né, variedades imensas de plantas que vão certamente trazer um benefício tremendo para as crianças no seu desenvolvimento. Dar essa possibilidade de contato com a natureza, até mesmo dentro de casa, num apartamento você pode fazer isso. Às vezes a gente pensa que precisamos de um sítio, né, cheio, lógico, seria muito bom, né, mas dentro de um apartamento você pode proporcionar esse contato com a natureza, né, trazendo vasos, trazendo plantas para esse ambiente. A criança precisa entrar em contato com a natureza. A natureza é essencial para a raça humana como um todo, né? E se a criança não tiver essa possibilidade, ela vai crescer, se desenvolver, mas de forma mais empobrecida, infelizmente. Insalubridade na escola é um fator também que prejudica o desenvolvimento da criança. Uma escola que não mantém a manutenção, não só falo escola, mas também uma casa que não mantém a sua manutenção em dia, fazendo a cobertura da pintura com frequência, limpando, tendo aquela higienização adequada,
essa insalubridade pode trazer riscos físicos e emocionais para a criança. A criança ela vai fazer a comparação da casa do seu amiguinho, que é toda limpa, criar esse padrão de que aquilo é bom, aquilo é maravilhoso, aquilo traz benefício, e fazer a comparação tanto com a sua casa, como também com a escola. E essa comparação, ela pode trazer esse prejuízo emocional para a criança. Poxa, por que minha casa não está alcançando também esses mesmos níveis que a casa do meu amigo tem? Ou aquela escola que meu amigo frequenta tem. Então, pensar nessa manutenção regular é fundamental. A criança, ela cria padrões. Ela sabe identificar o que está em desajuste. E uma escola bem, vamos dizer assim, organizada nesse sentido estrutural, físico, ela vai proporcionar um equilíbrio emocional para a criança. Não vou dizer que vai ser a maior parte, né, mas vai ser uma influência muito positiva para a criança. Então, pense muito bem de como você vai estruturar a escola, eu falando no sentido físico, né? Como que você vai estruturar a escola para trazer um benefício para o desenvolvimento da criança? Pense nas cores, pense na manutenção da escola em todos os sentidos, né, para que não haja insalubridade. Existe até uma teoria chamada teoria das janelas quebradas. Essa teoria ela surgiu a partir de uma observação no início da década de 80, e essa teoria ela observou que quando uma pessoa passa na frente de um edifício e joga, sei lá, um objeto, uma pedra, e quebra um vidro dessa janela, e aquele vidro não é reparado o mais rápido possível, a tendência é que outras pessoas passem e façam a mesma coisa, comecem a quebrar outras janelas. Enquanto eles observavam, não ficou só apenas no quebrar janelas, as pessoas começavam a invadir aquele espaço físico e começaram a depredar, esse espaço físico em todos os sentidos. Começaram a pichar, começaram a quebrar os móveis que existiam lá dentro. Então perceba, quando você repara aquilo que está quebrado com o máximo de rapidez possível, você está evitando que outras pessoas se estimulem para fazer o mesmo. Na escola funciona do mesmo jeito, no mesmo sentido, da mesma forma. Quando a escola não recapeia, não pinta aquilo que está pichado ou escrito pelos próprios alunos na parede, nas carteiras, nas cadeiras, em todo o ambiente da escola, as outras crianças se sentem estimuladas a fazer o mesmo. Isso pode gerar, com certeza, sem sombra de dúvida, pode gerar atritos emocionais entre essas informações que estão sendo passadas através desses registros nas paredes, nas carteiras, em outros ambientes, de uma criança para outra. Às vezes ali existe um bullying perpetrado através desses registros nas paredes, enfim, nesses ambientes da escola. Um outro eixo muito importante, que é o segundo eixo, eu vou responder através de 3 eixos, viu, doutora Rosana? O segundo eixo seria a criação, saindo um pouco dessa estrutura física, a criação de um comitê de gerenciamento de crise dentro da escola, onde a prevenção vai ser o principal objeto de discussão desse comitê de gerenciamento de crise. Um comitê de gerenciamento de crise, ele pode ter dentro de seus integrantes profissionais da instituição, pode ter pais ou agentes ali da comunidade que fazem parte do convívio ali dessa instituição, que fazem parte das relações interpessoais dessa instituição, pode compor esse comitê de gerenciamento de crise. O comitê de gerenciamento de crise, ele cria estratégias ali dentro das suas discussões para promover conscientização sobre a violência, conscientização sobre segurança escolar, pode criar estratégias também de prevenção através de simulações de algum evento de crise que pode ocorrer na escola, uma invasão, brigas, discussões, enfim. Esse comitê de gerenciamento de crise, ele cria estratégias como prevenção, ele cria intervenções pontuais, como a escola pode se comportar diante de um evento totalmente ali que
estrutura todo o ambiente social e também físico. A escola ela pode criar essa estratégia a partir desses agentes, que pode ser os pais, os principais cuidadores, que têm uma visão também externa da escola, mas também eles convivem, eles se envolvem, eles querem se envolver, porque ali seus filhos estão usufruindo de todos os benefícios que a escola proporciona. Então, os pais eles podem fazer parte desse corpo, desse comitê de gerenciamento de crise. Tanto os pais, como os professores, os educadores em todos os seus níveis, até outros profissionais que fazem parte dessa instituição. Eles podem contribuir com o seu conhecimento na prática ou sua experiência de envolvimento com a escola. E isso é riquíssimo, isso é fantástico. E eu digo assim, que é uma intervenção líquida. Ela pode preencher todas as lacunas e espaços que podem gerar algum tipo de crise ou violência dentro da escola. E o Comitê de Gerenciamento de Crise, ele também atua posteriormente, para ver como que foi o desfecho, como que pode ser criada novas estratégias a partir da sua elaboração e levantamento de informações que foi feita anteriormente para a gestão de uma crise. Tudo isso pode ser feito com esse comitê. O comitê ele é formidável. Ele pode ser uma grande ferramenta para as escolas. E é difícil você encontrar uma escola que tenha esse comitê de gerenciamento de crise. Geralmente as empresas, outros tipos de instituições, tanto governamentais ou não, se utilizam muito desse comitê, onde tem um bom comunicador no meio, que vai fazer esse intercâmbio, essa ponte entre a comunidade e a escola, entre meios de comunicação, né, o mainstream e a escola. Todos esses atores que fazem parte desse comitê de gerenciamento de crise, eles podem ter um papel fundamental para evitar a violência dentro da escola. Eles podem fazer parte, né, desse objetivo maravilhoso, que é levar um bom desenvolvimento para as crianças. O comitê é o segundo eixo extremamente importante. Se a escola não tiver condições de criar esse comitê de gerenciamento de crise, ela pode trabalhar nesse terceiro eixo que eu trago para vocês que estão nos ouvindo. Esse terceiro eixo é conscientizar através de palestras, através da busca de profissionais bem qualificados e levar esses profissionais até a escola para ministrar palestras falando sobre as consequências de diversas interações que podem gerar violência dentro da escola, violência tanto de aluno para com aluno, como também de pessoas que fazem parte do corpo docente da escola, que sofrem violência por parte dos alunos, através de uma comunicação um pouco mais pesada, comunicação negativa. A conscientização a partir de palestras e envolvimento desses profissionais através dessas palestras é fundamental. É chamada de inoculação, né? Uma inoculação ela é importante para prevenir violência dentro das escolas, dentro dessas instituições. Então, palestras fazem parte da inoculação. Você que não faz parte de uma instituição, de uma escola, que é um pai, que é uma mãe, você também pode buscar informações sobre como se prevenir violência dentro de casa, através de pesquisas. Hoje nós temos as redes sociais como fomentadoras de boas informações, buscar profissionais credenciados que tragam informações aí realmente científicas que pode te ajudar a evitar essas violências entrar dentro do seu lar através de meios dos mais diversificados possíveis. Esses três eixos são fundamentais. Primeiro eixo, só relembrando, a estrutura física ela tem um papel fundamental para prevenir violência, ela pode trazer bem-estar, ela pode trazer equilíbrio emocional, se você utilizar bem essa configuração física, de uma forma bem disposta, ela pode sim trazer um benefício muito grande, muito grande. Muitas pesquisas foram feitas, principalmente em psicologia ambiental, juntamente com a arquitetura. Eles encontraram aí evidências de como a estrutura ela pode impactar as emoções das crianças e daqueles que estão envolvidos nesse ambiente. Segundo eixo, o Comitê de Gerenciamento de Crise. Se você criar um Comitê de Gerenciamento de Crise, você vai ver muitos dos problemas da sua escola extinguirem. Lógico, você não vai estar imune, mas você vai saber trabalhar e saber como agir quando uma crise surgir.
Isso é fundamental, isso é muito importante. E, por fim, a conscientização sobre a violência e como preveni-la através de palestras que podem também envolver as crianças, os adolescentes nessas palestras com práticas ali mais lúdicas, mostrando a eles, né, como a violência pode ser evitada, como eles podem reagir à violência através dessas palestras. Doutor Rosana, esses 3 eixos, eu enxergo eles como muito importantes para termos aí uma prevenção e uma intervenção eficaz e que certamente vai trazer aí uma influência muito grande para o desenvolvimento, né, positivo das crianças. Muito obrigada, doutor Daniel. Quando você estava nos trazendo esse conteúdo tão rico, eu estava pensando aqui o quanto que nós, como sociedade, precisamos nos envolver. Quando o pai ele tem conhecimento suficiente para pedir para a escola, por que não se oferecer para ir lá falar que ele domina, sabe que aquilo vai trazer um benefício? Por que não eu, como psicólogo ou como advogado, não me ofereço para ajudar a montar uma equipe de gestão? Por que não me envolver para assim, vamos dar uma limpada nesse pátio da escola? Claro, eu não estou querendo misturar os papéis e nem trazer isso para o centro da discussão, mas o quanto nós somos responsáveis pela manutenção dessa sociedade. Né? Olha assim, isso é responsabilidade de X ou Y, eu estou abrindo mão do meu privilégio de construir uma sociedade melhor. E algo que o doutor disse no início, e que é tão forte, tão impactante, e colocar em prática mais esse pensamento, levar mais no coração, é de que para toda criança existe um adulto, né? Não existe criança. O que a nova geração faz, só faz porque a nossa já tolerou. Nós olhamos aquilo como tão grave, ou como algo que precisa da nossa atenção, ou do nosso esforço para uma boa ideia. Então, essas crianças, elas são geradas com cuidado de adultos. E está apenas, e não com a intenção principal de, olha, então a culpa, não com privilégio, nós temos um papel importantíssimo no desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Eles são fruto dos adultos que existem nesse mundo, né? E tem a influência destes adultos. Então, por tudo que o doutor trouxe, muito obrigada, e começar desta forma, colocou aqui no meu coração uma reflexão, assim, puxa, quem são esses adultos? Quem somos nós? Sim. Que estamos cuidando dessas crianças, ensinando para esses adolescentes como viver, né? E obrigada pelas dicas que nos traz, porque de tudo que escutamos aqui, nessas 2 lives, de tudo que construímos, quando a sua fala traz algo prático ali, ó, para a escola, vamos pensar, mas a minha escola do bairro não tem verba, a minha casa não tem dinheiro nem por reboco, mas a criança também é capaz de perceber o que é feito com o meu melhor. Sim, exatamente. Eu não tenho reboco, mas o mato também não está invadindo a porta da cozinha. Né? A criança não tem essa percepção do quanto tem um desgaste, o quanto que morar naquela casa faz bem para ela, nos diferentes aspectos. A criança sabe também, na maioria das vezes, com aquilo que é um desafio para os pais, mas elas conseguem olhar também quando aquilo que poderia ter sido feito, não foi feito. Então, que essas reflexões possam, né, principalmente o desejo da atuação para que a gente possa diminuir a violência. Quero terminar ainda com a sua participação aqui, dizendo que o governo norte-americano, em 2021, gastou 3 bilhões de dólares com segurança das escolas, detectores de metal e etc. 2002 foi o mais violento dos
não é a segurança bélica, assim, né? Não é a segurança de câmera para pegar o infrator, faz que diminui violência. Do contrário, para aquele que quer fazer algo, quanto mais desafiador, mais mérito o seu ato terá. Então, vamos pensar nisso, nessa construção preventiva, nessa construção não apenas para evitar uma grande tragédia, estamos na construção de uma sociedade com um desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, como um especialista em educação dizer que se nós formos por este caminho, daqui a pouco as nossas palestras ensinar os professores como manter uma arma dentro da bolsa sem ser descoberta e os alunos como de pimenta na sala de aula. E o caminho é o caminho da relação não violenta. Sim. E na relação violenta, eu melhoro o ambiente, eu melhoro o humano, nós dizemos assim, nossa, é difícil viver? Só é difícil viver porque é difícil conviver. Porque viver passa pelo... E nós precisamos conviver melhor com os outros. Então, doutor Daniel, obrigada pela sua participação aqui nessa construção que fizemos. Obrigada por participar de tantos outros projetos que são relevantes para a sociedade, por ocupar esse lugar de terapeuta que trata trauma com esse olhar mesmo para os humanos, mas principalmente trazendo estratégias para que elas possam ser, no mínimo, aliviadas. Agradeço a você, e aqui, né, você representando todo o NGI Health Clinic, toda a clínica que nos cedeu a oportunidade de estar com vocês nesses 2 dias, um momento tão oportuno. Para quem está aqui, é uma construção, não esqueça, uma boa ideia também é bem-vinda. Não é só dos profissionais envolvidos com este contexto, mas você que é tocado pela experiência ou mesmo pelas boas ideias, sempre para essa discussão. Muito obrigada, Daniel, e obrigada a todos que nos acompanharam durante esse momento incrível. Muito obrigado, doutora Rosana, por esse espaço e vocês por estarem nos acompanhando. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima para todos.